Estamos ao vivo! Tava eu aqui olhando o que tá rolando de live hoje e quase me perdi no horário. Boa noite para quem tá chegando. E aí, como vocês estão? Ai, gente, vamos lá pegar as nossas taças, o nosso copo de requeijão ou a caneca pra gente brindar no final. Quero que vocês me digam o que que vocês estão bebendo aí. Se estão bebendo água como eu ou estão numa bebidinha assim mais, como que a gente diz assim, com mais teor alcoólico. Ai, muito obrigada. Eu amo esse chale. É uma cor que eu adoro. Eu tenho uns quantos desses, minha mãe também, porque eu gosto de fazer e gosto de usar. Adoro usar assim como lenço. Pessoal, já vou lá chamar a nossa convidada, a Pri. Pri, chama aí para eu te aceitar. A Pri é uma querida, tem bastante material. Eu sou apaixonada pelos cestos dela, cestos em fio conduzido, com cores maravilhosas. E aí, hoje a gente vai conversar sobre vendas. Esse assunto rendeu bastante. Também o pessoal conversa bastante sobre isso, tem bastante dúvida. Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo! Que bom te receber por aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. É sempre bom a gente conhecer gente nova, né? E aparecer nos perfis, porque a gente conhece bastante gente que a gente não conhecia, né? Eu estava assistindo as lives que você Sim! já fez e conheci bastantes meninas novas, então é muito gostoso isso. Ai, que legal, que bom, eu fico bem feliz. Muito obrigada. Pri, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para nós, contasse a tua história com o crochê, como que surgiu o meu querido crochê e quando que o crochê entrou na tua vida. Tá bom. Então, muito prazer para o pessoal que está aí assistindo. Eu sou a Pri Martins, do Meu Querido Crochê. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer crochê antes de eu me aposentar, né? Tricô, qualquer coisa assim. Ao contrário de muita gente, eu não aprendi quando eu era pequena, com vó, com bisavó, mas eu via elas fazendo e eu achava que um dia eu ia ter tempo para isso, né? Bem mais tarde, né? E, porém, eu estava trabalhando na área administrativa mesmo, aqui em São Paulo, né? Numa empresa grande, mas eu não estava feliz. Eu sou formada em engenharia química, fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios, então toda aquela veia administrativa mesmo, né? Do mundo corporativo. E por muito tempo eu não me senti feliz com várias coisas que acontecem normal dentro do mundo corporativo, né? Questão de bater pontos todos os dias, independente de você ter pouco ou muito trabalho, você tinha que entrar e sair no mesmo horário, né? Enfim, várias coisas. Mas eu não sabia como resolver esse problema. Se eu tinha que mudar de empresa, se eu tinha que fazer outra faculdade, né? Eu já pagava aluguel, já morava sozinha, então eu fiquei alguns anos ali sem saída, sabe? Depois de um tempo é que eu fui descobrir que foi um período de depressão e tudo mais, né? Mas até assim a gente descobrir, né, e tomar alguma Sim. atitude demora um tempo, né? E nessa época, então, eu comecei a pesquisar por algumas coisas que eu pudesse fazer, porque eu só trabalhava e dormia, trabalhava e dormia, trabalhava, comia e dormia, Uhum. comia bastante, né? E aí eu queria encontrar uma atividade que não fosse ali ficar assistindo filme no computador para eu me distrair daquele momento, né? Então eu comecei a procurar por alguns hobbies. Eu comprei um monte de lápis colorido para aprender a desenhar. Fui fazer aula de violão, várias coisas bem aleatórias, assim. Foi gostoso esse Sim. período de experimentação, mas que nada, assim, ia muito pra frente, sabe? Eu ficava muito fissurada naquele assunto por 3 meses e depois acabou. Não tinha mais graça. Até que eu descobri o Hum. crochê moderno, né? Que a gente costuma falar. Aham. Diferente dos tapetinhos, das toalhinhas que a gente via na casa das nossas avós. Esse crochê colorido como o chale que você está usando, os amigurumis, o fio de malha. E eu nunca tinha tido contato com isso e eu fiquei encantada, né? Bom, vou começar a aprender.
Conversei com uma amiga Sim, minha, que a mãe dela já fazia bastante esse tipo de artesanatos, né? Ai, me indica onde comprar as minhas primeiras linhas e tal. A gente foi juntas na 25 de março, fiz minha primeira compra e que comecei a legal. aprender. Mas eu já comecei tentando fazer amigurumi, eu já comecei pelo difícil, assim, né? E lógico que não foi fácil no começo, né? Então eu precisei dar um passinho para trás, calma, vamos fazer umas coisas mais simples aqui para aprender os pontos, entender como funciona a escolha do tamanho da agulha, todo esse tipo de coisa que a gente aprende no começo, né? E aí, assim, eu fui experimentando algumas coisas. Eu nunca fiz nada de vestuário, assim, shorts, biquíni, nada disso. Mas já experimentei um pouquinho, assim, de tudo com as linhas de médio para mais grossa. Linha fina não é comigo, não, que eu tenho muita preguiça. Demora para ficar pronto ali, eu quero ver o negócio pronto Sim. logo. Então, o meu negócio são os fios mais grossos, né? E aí, assim, foi em maio de 2018 que eu fiz essa compra dos meus primeiros fios e comecei a aprender. E eu já tive canal no YouTube de outros assuntos, então foi um passinho assim para eu começar a ensinar também no YouTube. Então lá no Ah, começo que legal. de 2019 eu comecei a gravar ali com o que eu tinha, com o meu celular antigo, numa mesinha preta, sem iluminação nenhuma, com som horroroso. Gravar ensinando os pontos básicos do crochê, como faz decopé, coisas bem simples assim, e fui evoluindo, fui aprendendo, fui melhorando, né? E o pessoal também começou a comentar lá no YouTube: você tem curso? Você tem curso? Aí eu comecei a pensar também nos cursos. Então foi todo esse caminho assim de aprendizado, de experimentação, de entender que peças eu gostava de fazer, que eu fazia mais rápido, o que era mais lucrativo, o que eu podia vender, o que as minhas amigas do trabalho queriam comprar de mim, né? Como que funciona para vender na Sim. internet, como que eu uso o Instagram. Então, muita coisa que a gente vai aprendendo, a gente quase não percebe, né, ao longo do tempo. E como eu ainda trabalhava na empresa que eu mencionei, eu tinha ali uma certa segurança para poder investir nesse hobby, né? Então eu não me Uhum. preocupava de comprar um fio, fazer alguma coisa e não conseguir vender, porque no mês seguinte eu ia ter o meu salário ali da minha empresa, não tinha problema nenhum, né? Sim. Então isso me deu um certo conforto, né, no começo também, de não ter muita pressa, de poder experimentar, de poder gastar com fio sem precisar ter o lucro rápido ali de volta. Mas assim, foi esse mais ou menos o meu começo. Ai, que legal, que bom conhecer um pouco mais da tua história. E realmente, né, quando a gente consegue, no início ainda, né, nessa fase de experimentação, estar vinculada ao emprego, tem, bem isso, essa coisa da tranquilidade que a tua renda principal não vem dali, né? Então, tu consegue experimentar mais, consegue fazer o crochê de uma maneira mais tranquila, sem estar naquele desespero de que precisa vender, 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 né? Tudo muito rápido. Exato. Verdade. E aí, eu queria saber assim contigo. Primeiro, boa noite para quem está chegando. Eu vi vários boa noites passando enquanto a Pri estava falando. Boa noite, deusas crocheteiras. Sejam todas muito bem-vindas. Quem está vindo pela Pri, coloca aqui que veio pela meu querido crochê para a gente saber quem vocês são. Sintam-se à vontade para dizer de onde que vocês são, que eu adoro saber aonde que a povo anda. E aí eu queria saber contigo assim. Quando a gente está começando, né, no negócio com o crochê, a gente, claro, né, tem a preocupação ali dos fios e tudo mais, mas qual é o melhor caminho para começar a vender? Eu acho que quando a gente fala sobre vendas, é um assunto super extenso, né? Não é uma, Uhum. duas ou três dicas que vão resolver o problema daquela pessoa que não está conseguindo vender ainda. Mas eu sempre tento pensar, se eu começasse agora do zero, o que que eu faria? Se eu perdesse todos os meus fios, se eu perdesse minhas redes sociais, o que que eu ia fazer, né? E até respondi sobre isso, acho que numa caixinha de perguntas da semana passada no meu perfil, porque a pessoa estava reclamando assim que ela só consegue vender para as pessoas próximas e ainda não conseguia vender pela internet. E eu falei, que bom que você tem pessoas próximas de você te apoiando, acreditando, gostando do seu trabalho. Então, Sim. por muito tempo, a maior parte das minhas vendas era da minha mãe, da minha cunhada, da minha amiga, da minha chefe no trabalho, das pessoas do meu trabalho, né? Então eu acho que é um ótimo começo. De repente, se você estuda, se você trabalha, se você vai à igreja, se você vai em algum lugar assim que você tem contato com as pessoas, começar a mostrar, por exemplo, vai usando um chale
todo mundo vai perguntar, que lindo, de onde é, onde você comprou, e você fala, foi eu que fiz, quer um também, tantos reais, tal, e você já faz ali a sua venda. E isso já aconteceu na rua também, de eu ir numa festa, algum lugar assim, e a recepcionista vê a minha bolsa, perguntar de onde é, eu já deixava o cartãozinho ali, né? Então, tanto o seu convívio familiar, dos seus amigos, quanto os lugares que você vai, tenta usar, dependendo da peça que você faz, né? Ou então dar de presente, né? Então, sempre que tem alguma colega que vai ter bebê, eu faço um polvinho de amigurumi para ela conhecer, fazer, saber que eu faço ali alguma coisa, mesmo que não seja relacionada ao meu nicho atual. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, as pessoas que estão mais próximas de você, né? E para mim, pelo menos, pegar a encomenda dessas pessoas é muito mais fácil do que pegar a encomenda de gente desconhecida da internet. Minha mãe, por exemplo, sempre que ela pode, que ela precisa dar um presentinho, uma lembrancinha, alguma coisa, ela me manda uma mensagem, faz um cachepôzinho, faz alguma coisa para mim que eu vou dar para tantas pessoas, usa o fio que você tiver, é menina, enfim, ela dá essa liberdade, né? Minhas amigas também, eu quero um cesto para organizar papel higiênico no meu banheiro. Aí elas mandam a foto do banheiro para eu ver ali as cores, como que é a decoração, e eu faço com a cor que eu quiser. Então é muito gostoso atender essas pessoas mais próximas que dão essa liberdade e confiam no seu trabalho, né? Sim, por aqui o início foi mais ou menos assim também, ó. A Naná e o Crochê tá dizendo assim, engraçado que no início a maior parte das minhas vendas foi para pessoas de fora do meu convívio. A família e as pessoas próximas queriam de presente, elas não entendiam que era o meu trabalho. Acontece também, né? Sim, mas no começo as pessoas não estão acostumadas mesmo, a não ser que você já venha de uma família de artistas, de artesãs, alguma coisa assim. Normalmente as pessoas não estão acostumadas, né, de que você fazer um trabalho manual e vender aquele produto é um trabalho, mesmo que seja o seu segundo trabalho, sua renda extra, né? E comigo não foi diferente, assim, né? Antes, no começo eu trabalhava fora e com o crochê. E depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, as pessoas ficavam perguntando, mas por que você não está entregando currículo? Por que você não está estudando para um concurso? Sendo que eu já vinha me preparando há um tempo ali para poder trabalhar só com crochê, investir de fato, finalmente 100% no meu negócio, me dedicar 100% no meu negócio e estava tudo dentro do planejamento e tal. Então, a gente precisa ir mostrando aos poucos, né, que aquilo realmente é o nosso trabalho, que é o que a gente gosta, que tem retorno, tanto financeiro quanto em outras áreas, né, que a gente está feliz com aquilo. Então é normal também o pessoal mais próximo de você querer de presente e não entender que é um trabalho de verdade, né? Sim, por aqui o que aconteceu foi assim, eu já fazia, né, as coisas em crochê, já vendia, eu tinha na época a loja na Elo 7, lá, né, 2016, e uma amiga da minha mãe veio nos visitar, uma amiga que fazia muitos anos que elas não se viam, e a minha mãe comprou um presente para dar para ela, e aí quando a minha mãe entregou, ela disse assim, eu não acredito que eu não vou ganhar de presente uma coisa que a Bruna fez. E aí ela fez toda a fala, né, do quanto era importante presentear com uma coisa feita à mão, de que, né, tinha que aproveitar esse talento e tal. E foi de uma maneira tão bonita e tão apaixonada que a gente entendeu que a gente estava fazendo errado mesmo, né? Que já que ia dar um presente, que presenteasse então com uma coisa que eu estava fazendo, porque aí é isso, né? Vai espalhando o trabalho para outros lugares também, né? Às vezes a gente vai lá e gasta numa loja um valor muito maior do que gastaria com um fio, né? Eu sei que tem o nosso tempo para fazer, mas é uma maneira também de ir divulgando o teu trabalho. E aí a minha mãe começou a ser, como eu digo, a minha primeira e principal cliente, porque aí todo mês tinha alguma amiga, alguma coisa que ela queria presentear, então ela comprava. Bem como tu falou, nessa liberdade, até hoje ela faz assim, eu preciso dar presente para 3 pessoas, eu quero tal coisa, organiza aí o que que tu tem, e aí a gente, né, monta o que é possível de fios e tudo mais, mas é uma maneira do teu trabalho chegar, né, utilizando essas pessoas que estão próximas e vai indo para mais lugares, né? Sim, isso sim. E a minha mãe traz as amigas delas, as minhas amigas com propriedade de presente e assim vai, né? Sim, o começo, é devagarinho, né? A gente não pode imaginar que vai
começar, eu coloquei a minha primeira foto na internet hoje e eu já vou começar a vender e vai vir gente de todos os lados, porque não é assim, né? Tudo tem um tempo, tem um processo. Então, que bom quando a gente pode contar com essas pessoas da volta para comprar, né? Exatamente. Foi uma pergunta que, assim, ó, muita gente mandou na caixinha que eu fiz ontem. Sobre o marketing. Quais as tuas estratégias de marketing? O que que deu certo aí contigo para conseguir vender mais, para mostrar os teus produtos e conseguir assim manter uma quantidade de vendas por mês? Olha, como eu te falei, eu fiz a pós-graduação em gestão estratégica de negócios e lá a gente aprende sobre diversas áreas de uma empresa, né? Uma empresa grande, tradicional, e eu tento trazer esses ensinamentos para o meu negócio, meu pequeno negócio, a minha empresa, né? E com o marketing não é diferente, né? É claro que a gente tem que pensar que a gente é uma empresa pequena com zero ou quase nenhuma verba para marketing, para realmente colocar ali dinheiro, né, nesse tipo de campanha, nesse tipo de ação que uma empresa grande costuma colocar. Mas hoje em dia, com as redes sociais, tudo fica muito mais facilitado, né? O acesso é muito mais fácil. A gente não precisa pagar para estar no Instagram, a gente consegue atingir pessoas no orgânico, né? Então, acho que o principal hoje em dia é a gente entender como funcionam as redes sociais e também os marketplaces, o Elo7, como você mencionou, o Mercado Livre, a Shopee, entender como funciona para você poder aparecer ali nas buscas daquela pessoa, no perfil daquela pessoa, né? E aos poucos você vai crescendo. Então, quando você faz uma venda e a pessoa de repente posta no story, marca você, você já consegue atingir as pessoas que estão próximas daquela sua cliente, né? E assim você vai crescendo. Mas, no geral, assim, entender como funciona o Instagram, por exemplo, ou se quiser usar o TikTok também. Eu não sou, assim, muito assídua do TikTok, mas é uma coisa bem bacana. Pensar que as pessoas estão nas redes sociais para se entreter e você pode entregar um conteúdo, gerar desejo, né, pelo seu produto através daquele vídeo, através daquela foto. E às vezes a pessoa nem sabia que existia cesto de fio de malha, chale de crochê, né? Ela nem conhece aquele tipo de produto e ela fica encantada com aquela foto que você postou, com aquele vídeo que você mostrou como que usa, como que faz, embalando, desembalando, enfim. E ela fica encantada ali pelo seu produto, né? Por exemplo, eu amo coisa de madeira pinos. Então, as minhas estantes aqui atrás são Sim. de pinos, minha mesa de trabalho é de pinos. E eu tava no Instagram, na aba Explorar, eu acho, alguma coisa assim, e apareceu uma foto de um perfil aqui do Instagram que faz diversas coisinhas de decoração com madeira de pinos. Legal. Cabideiro, cestinha com florzinha, e eu bati o olho naquilo, já fiquei apaixonada por conta de uma foto que apareceu para mim, né? Então a gente vai entendendo como funciona as redes sociais, como que a gente pode chamar a atenção dos nossos clientes para poder, assim, uma hora vai aparecer ali, se usar a hashtag correta, se você tiver com o seu perfil organizado, mostrando ali quem é você no seu perfil, nos seus destaques, a pessoa vai entrar e vai entender o que está acontecendo. Eu sempre dou um exemplo quando eu falo assim de perfil no Instagram, que quando começou a pandemia, todo mundo começou a fazer pão caseiro, né? Começar a fazer pão em casa e tudo mais. E tinha uma pessoa aqui em São Paulo que começou a fazer para vender, né? E aí eu vi alguém falando que comprou, que o pão era muito gostoso e tudo mais. E eu entrei no perfil dessa pessoa, tinha lá o nome, umas fotos de pão e acabou. Eu não sabia se eu chamava no WhatsApp, se eu chamava no direct, se entregava no meu bairro, quanto custava, não tinha nenhuma informação. Eu estava realmente com vontade de comer aquele pão para poder mandar uma mensagem para a pessoa e perguntar. Mas o nosso perfil ele tem que estar preparado ali para receber essa cliente, ela entendeu como funciona, como que ela vai fazer a compra com você, para ela não desistir, né? Falar, nossa, que coisa estranha, só tem aqui um monte de foto de crochê, sei lá, né? Às vezes a pessoa só tá colocando ali o trabalho dela, mas ela não vende. Não sei o que passa na cabeça da pessoa que tá vendo, né? Então a gente tem que deixar tudo muito claro ali, né? E usar todas as ferramentas. Então,
a novidade é o Reels, vou aprender a usar o Reels. Daqui a pouco aparece alguma coisa nova, vou aprender a usar esses recursos, né? E se jogar mesmo, não ter vergonha de aparecer, porque a gente compra de que a gente confia, né? Se a gente entrar ali num perfil do Instagram que ainda tem poucos seguidores, que tá sem story, que não tem o rosto da pessoa por trás, como que eu vou confiar de que eu vou pagar ali, fazer um Pix e ter a minha encomenda entregue, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar nessas estratégias das redes sociais, né? E não é diferente com o Mercado Livre, a Elo7. Então, lá na Elo7 tem as tags que a gente coloca para o nosso produto ser achado. Então, a pessoa vai colocar ali na busca e vai aparecer o seu produto, dependendo da foto, se estiver bonita, do preço, se for acessível para a pessoa que está comprando ali, se o frete, sei lá, você é perto daquela cidade, a pessoa vai te escolher e vai comprar com você. E às vezes tem gente que vai ficar conversando com você a semana toda. Ai, qual o tamanho, que cor que você faz isso, faz aquilo, aí no final das contas ela compra. Mas tem gente que você não sabe nem de onde veio, que simplesmente entra lá, coloca 10 no carrinho, compra, fecha, tá tudo certo. Quando chega, ela responde que tá tudo ok, né? Então, porque você usou direitinho ali aquela ferramenta do marketplace para poder atingir essa pessoa, né? E além disso, que eu acho que é o básico, a gente pode pensar também nas datas comemorativas. Eu acho que elas têm muito potencial para alavancar as nossas vendas e estar preparado para isso também. Se você tem condições de deixar algumas peças coringa, com formatos e cores que você sabe que agrada a maioria das pessoas, você já deixar a pronta entrega, você pode acabar tendo um pico de vendas aí bacana nas datas comemorativas, onde a pessoa quer comprar para Uhum. usar numa festa, ou ela vai dar de presente, alguma coisa assim, né? Quando começou a pandemia, todo mundo dentro de casa começou a olhar ali, quero comprar um eletrodoméstico novo, quero colocar uma cortina nova. Eu vendi todos os meus tapetes e outras coisas assim para casa que eu tinha no meu estoque parado, né? Então, se eu não tivesse me preparado para isso sem saber, eu não teria tido esse faturamento dessas peças que estavam ali, né? Então, a gente se preparar assim um pouquinho antes, já ir pensando, já estou fazendo peça de Natal, por exemplo. Então, a gente vai se preparando para aproveitar essas ondas também que as pessoas já estão dispostas a gastar um dinheirinho aí, uma graninha, com algum presente ou alguma coisa para decorar a casa, naquele clima ali daquela data comemorativa, né? Sim, é legal. Eu vendia muito na época de Natal aquelas carteiras que são pequenas, assim, né? Tipo uma clutchzinha que cabe o celular e o cartão, porque é um presente que é bonito, que é num preço mais acessível, né? Então essa é uma coisa que é legal de tu já ter algumas à pronta entrega, porque às vezes surgiu, né, um presente de última hora. Quem nunca é convidado para, sei lá, um amigo secreto ou alguma coisa que é meio de última hora, a gente sai correndo, né? Então ter essas algumas coisinhas mesmo à pronta entrega é uma boa ideia para esses atrasados. E a gente também não pode ter medo de ofertar, né? Às vezes a gente fica com medo de ser chata, mas você tá ali Uhum. com umas coisas paradas no seu estoque, prontas para vender. Aí você colocou uma foto, daqui 30 dias aquela foto já foi embora do seu store, já foi embora do seu feed. Quem chegou novo não sabe que aquilo tá ali disponível. A gente não pode ficar esperando que a cliente vai tomar a atitude de clicar no nosso link da Uhum. bio e olhar, ou então mandar uma mensagem, oferta, assim. Claro que não é só para ser venda, 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 venda o tempo todo. Tem que ser um entretenimento também ali, conteúdo e tudo mais. Mas não ter medo de ofertar, de fazer a venda, de falar, olha, eu tenho esse produto aqui para você, né? Sim, essa foi uma das perguntas que apareceu na caixinha de como vender sem falar que está vendendo. E aí, quando eu li né, a pergunta, eu fiquei pensando, mas qual é o problema de falar que tu está vendendo? Porque, na verdade, se tu não falar, a pessoa não vai adivinhar. Se só tiver ali, né, as fotos bonitas e, ok, até de repente coloca o preço ali na legenda, né, menorzinho e tal, é mais difícil da pessoa entender do que se trata, né? A gente precisa deixar claro que tu tá ofertando um produto, né? Não, como tu disse, não venda, 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 venda toda hora, mas a gente precisa fazer o cliente entender do que se trata o teu perfil, né? Porque se a gente só coloca a foto e o preço, a foto e o preço, chama no direct, é chato também. Às vezes a pessoa Uhum. não sabe que ela quer aquele produto ainda, né? Então a gente precisa gerar desejo através das fotos, da legenda, aparecer nos stories falando, por exemplo, acho que foi ontem, eu postei uma foto que eu tava saindo de casa com a minha bolsa, uma bolsa de crochê, e eu postei a foto. Então a pessoa vai ver ali
ah, que legal, como é que fica junto com o look, acho que combina comigo, ou não, vou querer de outra cor e tal, mas ela já começa a se imaginar usando aquilo, né? Então, de repente, Uhum. você faz jogo americano, mostra a sua mesa utilizando aquela peça ali debaixo do seu prato para a pessoa imaginar como ficaria na mesa dela, né? E não só uma foto perdida assim com o preço embaixo, né? Ou pior ainda, preço por inbox. Esse é o pior. Nem pode preço por inbox, Pode. chega dessa vida. Verdade. Beleza, eu tô com uma sinusite horrível, desculpa as tosses. Imagina. Aí, assim, nós sabemos, né, como a gente estava aqui falando sobre essa coisa do conteúdo, de ir mostrando, né, outras partes do produto, que um produto é muito mais que o preço, né? O valor do produto é muito mais do que o preço. Como fazer o cliente perceber o valor da peça e tomar a decisão de comprar mesmo? Sim, acho que tudo que é feito artesanalmente, manualmente, nesse processo mais lento, já deve ser valorizado só por conta disso, né? Então, e às vezes o cliente não sabe quanto tempo demora, como que faz, ele nunca viu alguém fazendo crochê ou qualquer outra técnica, ele não sabe que você tá ali se matando para cortar o fio de malha no meio porque tá muito grosso. Então, mostrar esses bastidores, acho que é muito importante. Ou então você falar, olha, eu utilizo fio de melhor qualidade, é feito disso, 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 não dá bolinha, ele é 100% algodão, ele é leve. E mostrar, né, as características que a gente não consegue ver virtualmente. Porque quando a gente vai numa loja, a gente põe a mão, a gente vê como que é, se é resistente, se não é, a gente consegue ver o brilho. E nem sempre na foto a gente consegue, né? Então a gente precisa achar meios de mostrar isso para cliente, mostrar você fazendo, olha, eu demoro 3 horas para fazer essa bolsinha pequena. Eu demorei 4 dias para fazer essa bolsa grande com forro, não sei o que, não sei o que lá, mandei para costureira, fiz, desfiz para ficar bom, para atender a necessidade de vocês. Procurei aqui o melhor fornecedor de metais para não enferrujar, para não descascar, enfim, mostrar todo esse cuidado que tem por trás ali da arte manual mesmo, de cada pontinho que a gente faz, porque às vezes a pessoa compara ali, de repente, um tapete feito de crochê com um tapete que ela vai comprar numa loja, né? E aí ela fala, nossa, na loja é muito mais barato, vou comprar um negócio pronto e tal. Mas não teve aquele cuidado, não foi personalizado com a cor que ela queria, enfim. Então a gente vai mostrando todas essas características e a gente precisa acreditar nisso também, né? Porque por exemplo, se a gente não acredita que vale a pena ter um tapete feito artesanal, pagar por aquele valor, a gente também não consegue transparecer isso para cliente, né? Então, primeiro a gente precisa Verdade. acreditar que aquilo realmente vale a pena, eu compraria, eu pagaria, eu usaria. Então, a gente consegue transparecer isso para as nossas clientes através de story, de reels, de foto, tudo que a gente tem de recurso, né? Sim, sim, o mostrar os bastidores é bem importante, porque é bem como tu falou, as pessoas não têm noção, né? A gente, nem todo mundo conhece, né? Quando a gente tá aqui no meio do crochê, eu sei o trabalho que dá quando eu vejo um cesto maravilhoso, bem retinho, com, né, cores diferentes, eu sei o trabalho que dá para fazer, mas quem não tá nesse meio, realmente não, né, não tem a obrigação de saber como que funciona, e todo o trabalho que foi para conseguir chegar naquele resultado, né? Isso é bem legal a gente conseguir mostrar. É uma maneira muito interessante de fazer o cliente perceber mesmo o valor que tem essa peça, né? O manual. Sim, eu Que acabei de legal. lembrar, inclusive, de um exemplo interessante. Teve uma festa junina vegana aqui perto de casa, né? E eu amo bala de banana, tudo que é desses doces de banana. E tinha uma senhora lá no fundo da festa vendendo os doces dela, as bananadas dela, né? E eu passei assim como quem não quer nada, lá, ai, vem cá, olha só, a gente faz assim no tacho, não sei da onde, vem da Bahia, não sei o que, me contou todo o processo. E eu paguei R$ 20 por um quadradinho assim de bananada. E eu cheguei em casa, meu marido falou: Nossa, você pagou tudo isso? Eu falei: Não, porque a moça fez assim. Ele: então tá bom, vamos ajudar a moça, que ela tá fazendo um por um ali, né? Então não é uma máquina que fez de qualquer jeito, que eu Uhum. pudesse pagar mais barato ali pela balinha que vende no mercado, né? Eu comprei de alguém que fez à mão. Então eu entendi o valor do trabalho dela ali, né?
Sim, sim. Ela usou contigo de uma boa estratégia de marketing. É. Hoje eu coloquei aqui nos stories um Reels que eu estava assistindo de um moço falando sobre vendas, e aí assim, eu vendi, só fiz uma venda hoje, ele dizia. E aí a pessoa que estava cobrando ele disse, poxa, uma venda só, quanto tu vendeu? Eu vendi 750 mil. Daí ele disse, como assim tu vendeu 750 mil? É que ele precisava de uma isca para pescar, mas daí eu já apresentei o molinete novo, eu já apresentei, ele não tinha lancha, eu já mostrei a lancha que a gente tinha aqui, já mostrei o reboque para ele poder carregar essa lancha e vendi também o carro para ele levar tudo, para poder ir na pescaria. Daí a pessoa que estava cobrando dele perguntou assim, tá, mas tu vendeu tudo isso por causa que o cara queria uma isca? Não, não, ele me perguntou onde era a farmácia para ele comprar absorvente. E aí eu disse para ele, bom, já que o teu final de semana foi estragado, quem sabe uma pescaria? E aí foi que ele entrou e fez toda essa venda. Claro, né? É um exagero, mas ali a gente percebe o poder de tu oferecer, de tu mostrar, de ir falando, né? A maneira de falar com a pessoa, a gente vai conseguindo encantar e vender mais. Não é ser o vendedor chato que compre isso, compre aquilo outro, mas é conseguir chegar de uma maneira que a pessoa se encante e entenda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e vamos lá, né? Sim, e você ter produtos que se complementam também faz muito sentido. Eu estava escrevendo um post sobre isso que vai sair, acho que nessa semana ou na próxima, da gente ter, né? Então, se você vende bolsas, você tem carteira, de repente você tem chale, acessórios feitos em crochê em geral, né? Se você vende kit higiene, você pode também vender amigurumi, você pode vender cestão, você pode vender tapete, tudo que vai servir para decorar o quartinho do bebê. Então, isso você pode talvez não na mesma venda, mas essa cliente pode voltar para comprar uma outra coisa que se complemente ali, né? Também é uma boa estratégia. Sim, outra coisa, por isso, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade que nós vamos respondendo. Outra coisa que eu estava vendo assim sobre vendas, né, é que muitas vezes a gente fica correndo atrás de novos clientes, mas é mais fácil a gente conseguir com que o cliente que já conhece o nosso trabalho compre de novo, né, tratar bem esse cliente e fazer com que ele compre de novo, do que ficar tentando nessa busca infinita por novos clientes, né? Nessa corrida injusta. Exatamente. E é uma tática que as empresas grandes usam, né? É muito mais caro conquistar um cliente novo do que vender de novo para o mesmo cliente. Isso aí. Boa noite, eu vi que a Deise chegou agora. Boa noite para quem está chegando. Gurias, lembrando que a nossa live fica gravada, fica aqui no Instagram e também vai ficar lá no YouTube, que é para quem é de YouTube assistir no YouTube, quem é daqui assistir por aqui, porque eu entendo que esse é um conteúdo muito legal e que a gente precisa espalhar por aí. E aí, Pri, conta para nós uma encomenda que foi assim muito desafiadora ou que foi mais inusitada. Conta uma história para nós. Sim, eu tenho alguns perrengues, alguns exemplos de perrengues com encomendas. Mas, pelo menos essa que eu vou contar agora foi naquela época em que eu ainda trabalhava, não precisava me preocupar, era uma pessoa próxima que eu não tinha ali um prazo muito apertado para entregar. A minha ex-chefe chegou e falou assim: eu quero uma passadeira e um tapete para minha cozinha. Você faz? E ela já sabia que eu trabalhava com fio de malha, com fio mais grosso, não seria aquele estilo de tapete de barbante que a gente está acostumado. E eu nunca tinha feito. Então, obviamente, eu agarrei a oportunidade para fazer uma coisa nova, estava nessa fase de experimentar, né? Faço, claro. Fiz uma amostra com o fio que eu tinha escolhido para poder calcular o quanto que eu ia usar. Comprei diversos novelos. Não sei o que aconteceu, mas em resumo, eu tive que fazer mais duas compras, porque eu comprei mais uma vez, porque tinha acabado o fio. Ainda não deu, eu tive que comprar uma terceira vez para conseguir fazer. E no final das contas, era um tapete assim meio marrom, com palha e mostarda. O marrom veio com lotes diferentes, aí eu tive que me virar para deixar aquelas